pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais sobre os povos indígenas no Brasil, desde o encontro desses povos com os portugueses. A gente vai desconstruir também algumas ideias que circulam na sociedade brasileira sobre os povos indígenas, inclusive algumas ideias construídas pela própria escola. A nossa própria educação nos envia muitas informações que são, em muitos casos, falsas, desconexas com a realidade dos povos indígenas. E aí, na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso para tentar compreender melhor sobre o que significou esse encontro dos povos indígenas com os portugueses no Brasil, para entender um pouco melhor o significado desse encontro, no sentido de que como esse encontro afetou as populações indígenas no Brasil, certo? De que forma esse encontro entre populações indígenas no Brasil, entre povos indígenas no Brasil inicialmente Portugal e depois a sociedade, o Estado brasileiro, o que isso significou para os dois lados. A gente vai entender um pouco também sobre a questão da própria situação demográfica e populacional desses povos, desde a chegada dos portugueses no Brasil até os dias de hoje. Quem eram? Quantos eram? Que línguas falavam? Certo? O que esse encontro significou com relação à questão demográfica? Quantos são hoje? Certo? Quais são esses povos? Que línguas falam? Qual a situação linguística desses povos hoje? Então, a gente vai justamente discutir alguma dessas questões, certo? Tentar passar para vocês algumas dessas informações de forma que fique bem claro para vocês esse encontro entre inicialmente o Estado de Portugal, depois da independência o Estado brasileiro e nos dias de hoje o Estado brasileiro com os povos indígenas, até para que a gente consiga desfazer uma série de preconceitos que circulam na sociedade sobre os povos indígenas. E a gente sabe que muitos desses preconceitos eles só circulam por puro desconhecimento, certo? Por puro desconhecimento do que são essas sociedades, de quais são os valores que essas sociedades possuem, certo? Então é o seguinte, gente, como o próprio tema da aula aqui sugere, a gente está vendo aqui o descobrimento do Brasil, certo? E aí eu coloco o 10 entre parênteses, por quê? Porque não se descobriu nada, certo? Esses povos estavam aqui, eles não estavam esquecidos aqui, eles estavam vivendo aqui simplesmente. E os portugueses, durante todo aquele período das grandes navegações, da expansão territorial, começaram, certo, a ir em busca de novos territórios. E nessa busca de novos territórios se encontrou novos territórios e novos povos. E nesse encontro, inclusive a violência desse encontro por parte das nações colonizadoras, na verdade esse encontro fez só encobrir muitas nações. Por quê? Porque no Brasil nós tínhamos muito mais povos indígenas do que temos hoje, muito mais línguas indígenas do que temos hoje, certo? Uma população extremamente maior do que a que a gente tem hoje. Então, esse encontro não foi um descobrimento, certo? Esse descobrimento é só pelo ponto de vista de quem colonizou. Esse descobrimento ele não existiu porque ninguém estava escondido, só estava vivendo a sua vida, certo? De acordo com o seu ritmo, de acordo com seus hábitos culturais. Então, o tema da aula é o descobrimento do Brasil, as nações que o Brasil encobriu, com esse entre parênteses, justamente para problematizar, para questionar a questão da existência de um descobrimento, certo?
Então, uma das coisas que a gente vai discutir na aula de hoje é a seguinte: o que significou o descobrimento? A gente vai ver o que significou para os colonizadores portugueses e o que significou para os povos indígenas. Aqui nessa imagem já é bem sugestiva, uma imagem dos índios trabalhando, e aí uma das coisas que esse descobrimento ele acabou significando para os povos indígenas foi justamente uma exploração muito grande, certo? E a gente sabe que a escravidão no Brasil ela não começou com os negros, ela começou com os povos indígenas. Por que essa escravidão dos povos indígenas ela não vingou? Porque os povos indígenas já viviam aqui milenarmente. Eles conheciam muito bem o nosso território. E a nossa colonização, todos sabem, ela começa pelo litoral. Os portugueses não conheciam o interior do Brasil, que era muito grande, certo? E desconhecido, porque eram situações geográficas muito diferentes para eles, de floresta, de hidrografia, e aí para se explorar tudo isso demorou muito tempo. Então o que que os índios fazem? Os índios começam a fugir do litoral para o interior do Brasil. Lógico que no interior do Brasil já existiam muitos índios, certo? Então é o seguinte, os índios começam a fugir do litoral, dos territórios que antes ocupavam, para o interior do Brasil, justamente para conseguir fugir da escravidão. E isso foi causando nos portugueses um certo prejuízo. Por quê? Porque os índios, não por serem preguiçosos como nos é ensinado, que índio é preguiçoso. Não, eles não são preguiçosos, eles têm formas de trabalho diferentes da nossa forma de trabalho capitalista, de trabalhar para juntar e acumular recursos. Para eles, não. O trabalho significa uma forma de arrecadar, certo? Arrecadar meios para a sua subsistência. Então, eles não precisam guardar dinheiro para ter carro, para ter uma casa, uma mansão, para fazer uma viagem com os filhos, para mandar o filho para a Disney, para usar roupa de marca. A noção de trabalho deles é diferente da nossa. A noção de trabalho deles é um trabalho para subsistência, é um trabalho para elaboração dos seus rituais e das suas festas. Então, o que eles produzem, muitas vezes eles produzem para acumular por um determinado tempo, enquanto eles estão fazendo suas festas, enquanto eles estão fazendo seus rituais sagrados, e aí, a partir desse momento, depois que passa isso tudo, eles voltam a produzir novamente por um determinado período maior. Certo? Então, a noção de trabalho é diferente. Então, não temos como julgá-los preguiçosos se a lógica deles não é nossa. Lembre-se do conceito de relativismo cultural. Pelo relativismo cultural, você não julga o outro a partir da sua lógica. Você considera a lógica do outro. E a lógica desses povos é a lógica justamente de uma lógica de trabalho diferente da nossa. Inclusive, para eles, trabalho, lazer tem praticamente o mesmo significado, enquanto que para nós trabalho é uma coisa, lazer é outra. Nem todas as pessoas sentem prazer trabalhando, certo? Então, a questão da escravidão, ela inicia justamente com os povos indígenas, porque eles habitavam aqui o nosso território, mas por conta de ser um ritmo de trabalho em que eles não estavam habituados, eles acabaram fugindo para o interior do Brasil e nisso eles acabaram obrigando os europeus, certo? Os portugueses, a fazer a escravidão, a realizar um outro modelo de escravidão, que é aí quando o Brasil vai fazer a escravidão dos negros. Então, o que é que significou esse descobrimento, entre aspas e entre parênteses o 10, para os povos indígenas? Invasão de seus territórios. O que a gente verifica hoje é que o território brasileiro é um território que hoje só tem 11% de sua população, de seu território, de suas terras, ocupada por povos indígenas, quando no passado se tinha 100%. Então, a invasão de suas terras, muitos foram expulsos de suas terras, muitos foram assassinados, foram explorados dentro de suas terras. Exploração de suas riquezas, das mais variadas formas possíveis.
Por quê? Porque tanto os recursos, como a vegetação, como os rios, certo? Como toda a biodiversidade existente nesses territórios indígenas foi explorado pelos portugueses. Lembre-se que no início da colonização, inclusive, o principal produto de exportação do Brasil aqui era o pau-brasil, que de tanto explorado chegou a quase extinção. Hoje se tem pouquíssimas mudas de pau-brasil no Brasil. Então, é uma das riquezas que foi explorada pelos portugueses. Uma outra questão é a questão da exploração da mão de obra indígena, que foi a que eu falei para vocês agora há pouco, certo? Os índios acabaram se tornando escravos, certo? Dos portugueses. Um outro efeito prejudicial ao extremo aos povos indígenas: contaminação por doenças desconhecidas. O ser humano, biologicamente, é um só em todo canto, certo? Temos os mesmos órgãos, mas o nosso sistema imunológico não é o mesmo em todos os locais. O sistema imunológico do ser humano vai variar de acordo com a alimentação, de acordo com o ambiente, de acordo com a série de situações, atividades físicas. Então, o que acabou acontecendo com os povos indígenas? Para algumas doenças, eles são extremamente sensíveis, como, por exemplo, a gripe. A gripe, que para nós é uma doença muito comum, certo? Que dificilmente uma gripe comum mata uma pessoa não indígena. Entre eles, a gripe é muitas vezes muito letal. Uma gripe muitas vezes se torna logo uma tuberculose, então mata um índio muito mais fácil do que um não índio. Então, não só a gripe, como uma série de outras doenças. Aqui no Maranhão, por exemplo, em um determinado período da nossa história, os colonizadores, certo? A população local pegou e colocou em roupas vírus da rubéola, certo? E botou os índios para vestir essas roupas para que eles morressem através da aquisição da doença que eles adquiriram através do vírus, certo? Então, as contaminações por doenças sempre foram muito comuns entre os povos indígenas, porque o sistema imunológico deles é diferente do nosso. Então, isso daqui dizimou centenas de milhares de índios, ou naturalmente por conta do encontro, certo? Eu acredito que até os próprios portugueses inicialmente não sabiam que isso poderia acontecer com os povos indígenas, ou de forma forçada, como nesse caso que eu estou citando no Maranhão, em que vários índios tiveram que vestir essas roupas infectadas com o vírus da rubéola, propositalmente, certo? Para que eles adquirissem essa doença, e acabassem morrendo. Uma outra coisa que prejudicou sobremaneira os povos indígenas foi a imposição de novas regras culturais. Os portugueses chegaram aqui e encontraram os índios. As vestimentas eram diferentes, muitos andavam pelados, certo? A cobertura do corpo era de forma muito particular, pessoal de particular de cada povo. Falavam centenas de línguas diferentes da língua portuguesa, certo? Acreditavam em divindades, em entidades diferentes do cristianismo, e é que os portugueses chegaram pregando o cristianismo, certo? Então, se comportavam diante da natureza, diante do meio ambiente, diante dos animais, tinha uma cosmovisão, uma cosmologia, ou seja, uma visão de mundo totalmente diferente dos portugueses. E essa imposição de novas regras culturais, como a imposição da língua portuguesa e dos comportamentos, de novos comportamentos, prejudicou demais os povos indígenas. Por quê? Porque tiveram que forçadamente, certo? Muitos tiveram que morrer porque reagiam a isso, tiveram que se apropriar de uma outra forma de vida, muito diferente daquelas que eles foram
socializados nelas. Então, os povos indígenas, eles foram prejudicados imensamente por essa imposição de valores. E eu digo foram porque nesse momento aqui a gente está falando do início da colonização. No entanto, ainda hoje o preconceito, a discriminação e a falta de conhecimento sobre a realidade desses povos, principalmente através das políticas públicas que hoje o Estado brasileiro executa para os povos indígenas, principalmente algumas políticas públicas de educação, a educação escolar indígena, tudo isso é muito preconceituoso ainda. E tudo isso é muito impositivo, impõe valores, impõe visões de mundo, impõe regras que não são, certo, as desses povos, as vivenciadas por esses povos. Lá no passado, eles sofriam com a questão da catequização, certo? A catequese e a cristianização desses povos impunha muitos novos valores, inclusive obrigava esses povos a largarem os seus modos de vida e se integrarem à cultura nacional, viverem como viviam os portugueses, como vivem os brasileiros hoje, certo? Então, essa colonização impositiva do passado, apesar de nós termos hoje a Constituição Federal de 88, que reconhece aos povos indígenas as suas organizações sociais, políticas, as suas línguas, as suas tradições, seus costumes, apesar disso, ainda se tem muita imposição dos nossos valores sobre eles. Ainda hoje se julga muito esses povos, se diz que eles não são civilizados, quando para a antropologia toda cultura é uma civilização, porque uma civilização é um modo de vida de um povo. Certo? Então, não precisa ser ocidental, não precisa ser europeu para ser civilizado. Todo povo é civilizado. Então, tudo isso prejudicou imensamente os povos indígenas. Então, o que é que a gente pode verificar também para esses povos? Que essa imposição fez com que muitos deles tiveram que abandonar os seus valores. Muitos deles tiveram que conviver com novos valores culturais e se misturar no meio da sociedade. Isso é uma violência muito grande. Quando a gente faz isso com um determinado povo, a gente está violentando esse povo, a gente está obrigando esse povo a viver de uma forma que não é a forma como eles construíram historicamente a sua vida. Então, para os colonizadores, a gente já viu para os povos indígenas o que a colonização representou. Agora, para os colonizadores, o que essa colonização representou? Possibilidade de exploração de novas riquezas, que é o que eu falei, aqui se explorou pau-brasil, se explorou os minérios, se explorou os rios, explorou a cana-de-açúcar. Então, tudo aquilo que era riqueza nossa acabou sendo explorada, nossa no sentido de que do nosso território, mas riqueza dos povos indígenas, acabou sendo explorado pelos portugueses. E um aumento do poder e da riqueza de Portugal. Então, com toda essa exploração, Portugal ficou muito rico. Daqui saiu muita coisa para Portugal. Todas as nossas riquezas, é por isso que o Brasil hoje é um país não tão desenvolvido, porque em toda a história da nossa sociedade, as riquezas exploradas aqui não ficavam aqui, eram todas enviadas para Portugal. E nisso, Portugal explorando o Brasil, explorando outros territórios, descobertos, entre aspas, acabou enriquecendo bastante, certo? Então, todos os ciclos econômicos do Brasil foram marcados por isso. As drogas do sertão, o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro nas Minas Gerais, o café, tudo isso serviu para enriquecer Portugal. Então, se para os povos indígenas a colonização representou exploração, para os colonizadores a colonização representou enriquecimento, a possibilidade do enriquecimento. A gente vai ver agora outras consequências desse descobrimento. E aqui, de cara, a gente já vai começar a desfazer algumas ideias que a escola nos ensinou.
Primeiro que a escola fala de índio de forma muito genérica, ou seja, são os índios como se todos fossem iguais. Não. Quem os tratou de forma igual, inclusive deu esse nome de índio, foram os portugueses. Os povos indígenas, que é assim que nós devemos falar, nós não devemos chamar de tribos, certo? Nós devemos chamar de povos ou de nações indígenas. Esses povos indígenas se chamavam pelos nomes que esses povos sempre tiveram. Para citar os nomes de alguns povos do Maranhão, para que vocês entendam melhor, por exemplo, os Cricatis sempre se chamaram de Cricati, os Teneterrara sempre se chamaram de Teneterrara, os Auá sempre se chamaram de Auá, os Caapó sempre se chamaram de Caapó, eles não se chamavam de índios, eles não diziam que eram índios. Quem criou esse termo índio foram os portugueses, e aí eles homogeneizavam tudo e diziam que todo mundo, que todos aqueles povos que viviam aqui eram iguais, quando a gente sabe que essa não é a realidade. E aí eles tentaram unificar tudo. Além do termo índios, que não deve ser usado genericamente assim para se referir a todos, a gente pode até chamar os índios, os indígenas, quando a gente não estiver falando de diferenças, mas quando a gente falar de diferenças entre esses povos, a gente deve chamar de povos indígenas. Certo? Eles viviam aqui de forma muito particular, cada povo tinha sua língua, cada povo tinha seu território, cada povo acreditava em coisas diferentes de outros povos, certo? Então, não existia essa unidade de valores e de comportamentos. Então, o que é que nos é ensinado na escola? Que os índios e não os povos indígenas falam o tupi, certo? Se alimentam de raízes, acreditam em Tupã, que seria o Deus de todos eles. Isso não existe. Cada povo acredita tem suas crenças religiosas, espirituais, não diria nem religiosas, mas espirituais próprias. Então, se unificou, moravam numa oca, e cada casa em um povo diferente vai ter um nome diferente. Nem tudo vai se chamar oca, certo? E cada modelo de casa também é diferente. No final dessa aula, eu vou mostrar para vocês modelos diferentes de habitações dos povos indígenas. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, não conseguiam ter essa leitura antropológica das diferenças culturais. E aí, o que os portugueses fizeram? Acabaram unificando tudo. Era um só povo, uma só língua, um só Deus, certo? Uma só forma de se alimentar, um só tipo de moradia, quando a gente sabe que eram milhares e milhares de características diferentes de um povo para outro. Então, hoje no Brasil, nós temos, em média, entre 330 e 500 mil. Não é preciso, o IBGE não consegue fazer de forma muito precisa o censo. Por quê? Porque entre eles tem várias situações de mudança de local, mudança de local de aldeia, que não permite que exista corretamente, certo, um valor sobre a população indígena no Brasil hoje. O que é estimado também, porque, claro, se não tinha contagem de pessoas naquele período, o que se estima é que no encontro, certo? No encontro com os portugueses, se tivesse, em 1500, por volta de 6 milhões de índios no Brasil, certo? Hoje, inclusive, tem algumas associações, organizações que chegam a contar até 800 mil índios no Brasil. O que é fato disso? Disso tudo, o que é que a gente pode resumir? A redução da população indígena. Se nós tínhamos 6 milhões e a população brasileira só cresceu, a população indígena só reduziu. Em 1500, eles eram 100% da nossa população. Hoje, eles chegam a ser somente 0,2% da nossa população. Então, é uma quantidade muito pequena de pessoas desses povos que ocupam o nosso território hoje, quando no passado esse território era integralmente todo deles. Então, 100% do território era deles, 100% da população era indígena. Hoje, qual a realidade? Vejam bem aqui no último
ponto que a gente vai abordar nesse slide. Hoje, apenas 11% do nosso território é de terras indígenas, certo? E somente 0,2% da população é indígena. Dos 210 milhões de habitantes do Brasil hoje, nem 1% chega a ser indígena. A população indígena é inferior a 1% da nossa população. Então, mais adiante, eu vou mostrar mapas para que vocês vejam essa distribuição das terras indígenas no Brasil, e nós vamos ver também a situação dos povos indígenas no Maranhão, certo? Então, aqui, sociedades indígenas brasileiras do século XVI dividiam-se em 4 grupos linguísticos culturais. O que é que isso quer dizer? As línguas indígenas e os povos indígenas estavam centrados nesses 4 troncos linguísticos. Isso daqui não deve ser muito complicado para vocês entenderem, porque é a mesma realidade da língua portuguesa. Lá na escola, a gente aprende, em língua portuguesa, que a língua portuguesa, certo? A língua que nós falamos, o português, ele faz parte do tronco, ele tem origem latim, ou seja, faz parte do tronco linguístico latim. Então, os linguistas costumam classificar as línguas que são semelhantes a partir de troncos linguísticos. O que seria um tronco? Imagine o tronco de uma árvore, certo? Ele sustenta toda a árvore, não é isso? Então, um tronco linguístico é um núcleo comum que abriga várias línguas. Vamos entender aqui a situação da língua portuguesa para depois a gente ver as outras línguas, certo? Então, a língua portuguesa faz parte do tronco latim. Nesse tronco latim, que línguas nós temos? Que línguas são semelhantes à nossa? Nós não compreendemos completamente sem ter estudado, mas compreendemos algumas coisas. A língua espanhola, a língua inglesa, língua inglesa não, gente. A língua espanhola, a língua italiana, a língua francesa, certo? Todas essas línguas são línguas do tronco latim. A língua inglesa faz parte do tronco anglo-saxão. O que é que acontece dentro de um tronco linguístico? Todas as línguas que são do mesmo tronco linguístico, dá para entender mais ou menos o que o outro fala, certo? Mesmo com dificuldades, dá para entender. E dá para a gente aprender mais fácil do que uma língua que não tem nada a ver com o nosso tronco, certo? Com relação a uma outra língua que não faz parte do nosso tronco linguístico, é muito mais difícil compreender essa língua, porque as palavras são muito diferentes, a estrutura gramatical é muito diferente, certo? Vamos trazer aqui para os povos indígenas. É a mesma realidade das línguas indígenas. No Brasil, de todos os povos indígenas que existiam e existem no Brasil, as línguas estão dentro de 4 troncos linguísticos. Então, só para vocês verem como é complexa a situação linguística dos povos indígenas, que as pessoas tentam achar que só é uma língua, que são tantas línguas ao ponto de nós termos 4 troncos linguísticos no Brasil. Por que os portugueses acreditavam, certo? Por que os portugueses acreditavam que aqui só se falava a língua tupi? Porque eles chegaram pelo litoral. E no litoral, os povos tupi viviam no litoral. Então, foi a língua que eles tiveram contato primeiro. Certo? Mas, no Brasil, as línguas do tronco tupi só são um conjunto de línguas. Nós temos aqui mais 3 conjuntos de línguas. Inclusive, no Maranhão hoje, de todos os povos indígenas que habitam o Maranhão hoje, nós temos povos em 2 troncos. Povos que falam línguas do tronco tupi e povos que falam línguas do tronco G. Certo? A gente vai ver isso mais
adiante. Então, quais são os 4 troncos linguísticos existentes no Brasil, certo? O tronco Tupi, o tronco G, o tronco Aruaque e o tronco Cariba. Isso quer dizer o quê? Que das mais de 100 línguas indígenas faladas no Brasil hoje, quase 200, certo? Nós temos essas quase 200 línguas divididas entre esses 4 troncos. Quem fala Tupi, línguas do tronco Tupi, como aqui no Maranhão, Guajajara, Caapó e Auá, consegue mais ou menos se entender, é semelhante, mas quem fala Tupi não consegue compreender quem fala línguas do tronco G, que aqui no Maranhão são os Rancocamecrá, os Apanhecrá, os Crepuncateye, os Cricati e outros povos do tronco G, certo? Então é o seguinte, para vocês entenderem a questão da diversidade linguística, é isso. Não existe só uma língua no Brasil, língua indígena. Existem mais de 170 línguas indígenas no Brasil. Existem linguistas que dizem que se tem até mais de 200 línguas indígenas no Brasil. O fato também é que hoje nós temos mais povos do que línguas. Por quê? Porque muitos povos foram obrigados a abandonar suas línguas no processo de colonização, obrigados pelo Estado português e obrigados pela Igreja, certo? Então, o que é que vai acontecer? Esses povos passam a ter que falar somente a língua portuguesa. Então, hoje no Brasil, nós temos mais povos indígenas do que línguas indígenas. Então, na ocasião do descobrimento do Brasil, os tupis acabavam por ocupar o litoral, expulsando para o interior tribos que não fossem tupis, porque existiam também essas rivalidades entre esses povos. Aqui é um mapa que expressa para vocês a distribuição dessas línguas, desses troncos linguísticos, certo? A gente está vendo aqui, ó, Tupi-Guarani ocupa quase toda a parte do litoral aqui, ó, onde eu estou magiando aqui com o mouse para vocês. No interior aqui nós temos G, nós temos Aruaque, certo? Então, isso é para dar uma ideia para vocês da distribuição dessas línguas indígenas aqui no Brasil, de como era essa distribuição das línguas indígenas no Brasil. Esse mapa aqui é um mapa das terras indígenas no Brasil hoje. O que está de vermelho são as terras indígenas do Brasil. Tudo que está em verde é o nosso território onde não são terras indígenas. Se vocês observarem, nós temos muito mais verde do que vermelho. A parte vermelha está muito mais concentrada na Amazônia, que é onde se tem mais povos indígenas. Aqui, ó, essa área que eu estou circulando para vocês é a área do Maranhão, certo? Nós temos, se eu não me engano, 16 terras indígenas no Maranhão. Se vocês observarem, o Nordeste quase todo tem pouquíssimas terras indígenas, certo? Ó, um grande vazio aqui na região também, Centro-Oeste, Sudeste, no Sul, bem pingadinho, certo? Então, a região Norte é que abriga a maior parte das terras indígenas no Brasil. Então, esse mapa é para mostrar para vocês como está distribuída, como estão distribuídas as terras indígenas no Brasil. A luta pela terra, mesmo sendo uma garantia da Constituição de 88, a luta pela terra talvez seja ainda a maior luta dos povos indígenas hoje, porque muitas dessas terras são invadidas por madeireiros, por garimpeiros, por fazendeiros, pelo agronegócio, e acabam, além de tomar as terras, acabam também assassinando esses índios. Então, esse mapa aqui também é um mapa dos povos indígenas no Brasil. Claro que aqui não está o nome de todos os povos indígenas, porque nós temos no Brasil mais de 200 povos indígenas, certo? Nós temos no Brasil mais de 200 povos indígenas. Aqui está só o nome de alguns. Aqui no Maranhão só tem o nome dos Urubucapó, dos Cricati e dos Guajajara,
Na verdade, no Maranhão nós temos 9 povos reconhecidos e mais 3 em processo de reconhecimento. Agora, de forma muito geral, a gente só vai falar um pouco aqui sobre os povos indígenas no Maranhão, para vocês terem a noção de quantos são, quais são, e vai ver aqui também algumas imagens desses povos indígenas. Então, nós dividimos aqui, para ficar melhor a explanação e o entendimento para vocês, esses povos por troncos linguísticos. Então, nós temos, como eu falei para vocês, povos em 2 troncos linguísticos. O tronco linguístico tupi, da família linguística guarani, ou seja, o tronco da árvore não leva galhos e os galhos formam folhas. Então, a família seriam os galhos, famílias de línguas semelhantes. As línguas seriam as folhas, certo? Então, do tronco linguístico tupi, nós temos 3 povos no Maranhão. Teneterrara Guajajara, Teneterrara, Capó e Auá são os nomes que eles próprios se chamam, que eles inclusive sempre se chamaram. Guajajara, Urubu e Guajá são os nomes que os portugueses e que a sociedade brasileira deu a eles. Em muitos casos, certo? Esse nome que a sociedade deu é bem preconceituoso, como aqui no caso dos Capó, o termo usado pelos brasileiros para chamar os Capó é urubu, certo? Então é o seguinte, Teneterrara Guajajara. Esse povo é o maior povo indígena do Maranhão, está entre a 4ª e a 5ª maior população indígena do Brasil. Os Guajajara têm por volta de 16 a 20 mil indígenas, certo? É a maior população indígena do Maranhão. E esse povo está em contato com a sociedade brasileira desde 1612, quando chegaram aqui os franceses para tentar colonizar o Maranhão, chegaram em São Luís, certo? Então, os Guajajara têm uma história de mais de 400 anos de contato e nunca desapareceram, certo? Para vocês verem que esse contato entre índios e brancos, se não for um contato muito de extermínio, de perseguição mesmo dura, não faz os povos desaparecerem. Não estou dizendo que nesse caso não foi. Foram, os Guajajara tiveram que lutar muito. Também passaram por processos de genocídio, de morte, de assassinatos de muitos deles. Mas eles resistiram bravamente. Os Guajajara tanto falam a língua Guajajara, a língua Teneterrara, quanto falam a língua portuguesa, porque tem um histórico de contato muito grande. Os Capó têm um histórico de contato já mais recente, falam também a língua deles e boa parte fala a língua portuguesa, certo? E os Auá, o contato deles já é bem recente mesmo. Já é do século XX, praticamente segunda metade do século XX. Os Auá são um dos últimos povos nômades do mundo, certo? E um dos últimos também da América do Sul. Os Auá, eles são nômades, vocês vão ver depois, lá no finalzinho, quando eu mostrar uma habitação Auá para vocês, que eles nem constroem grandes casas, que eles constroem casas de taipa, certo? De taipa não, de palha. Por quê? Porque é uma casa que ele vai construir, vai passar um tempo naquele local e depois vai voltar a circular pelo território, pelos Raquá, que eles não perambulam, eles não circulam pelo território de forma aleatória. Eles circulam pelo território por rotas de locais sagrados. Então, eles circulam por esse território e onde eles chegam, eles fazem a habitação e depois de algum tempo partem para outro lugar. Por isso que eles não constroem uma casa que seja muito fixa, certo? Os Auá, eles não falam a língua portuguesa, os Auá falam a sua língua, por quê? Porque o contato deles é muito recente com a nossa sociedade. Os povos falantes do tronco tupi, certo? Da família linguística Timbira,
do tronco tupi, não, do tronco G da família linguística Timbira, são o povo Rancocamecrá, também chamados de canela, certo? Os Apanhecrá e os Rancocamecrá são chamados de canela, preconceituosamente pelos brasileiros não indígenas, porque são altos, têm as pernas grandes, finas. Então, os Rancocamecrá, os Apanhecrá são considerados genericamente como povos canela. Os Rancocamecrá foi onde eu fiz a minha pesquisa para fazer a dissertação de mestrado, certo? Todos esses povos aqui falam as suas línguas. O Crepuncateye é um povo em que uma única pessoa falava a língua só e ela já era idosa. Então, esse povo estava até correndo para conseguir fazer o registro dessa sua língua para que se fosse ensinada às gerações mais jovens para que não perdessem a sua língua, certo? Não tenho certeza aqui também se os Creyê falam a sua língua. Com relação aos Creyê, eu tenho poucas informações. Mas os Cricati, os Pucobiê, os Apanhecrá, os Rancocamecrá falam a sua língua e também boa parte deles fala a língua portuguesa, certo? Então, nós temos aqueles 3 povos do tronco Tupi e nós temos esses 6 povos do tronco G. No Maranhão, nós estamos passando hoje por um processo de etnogênese. O que é etnogênese? Etno, povo, gênese, nascimento, princípio. Então, o que é que ocorre? Muitos povos passaram muito tempo calados na deles. Por quê? Para que não sofressem com a exploração e com a expulsão dos seus territórios e com o genocídio, porque o Estado brasileiro, muitos estados decretavam o fim dos povos indígenas, então eles ficavam calados. A partir da Constituição de 88, esses povos começaram a se manifestar. Por quê? Porque a Constituição de 88, ela prega o respeito a esses povos, o respeito à diversidade cultural e aos povos indígenas. Então, hoje, muitos desses povos que sempre tiveram no cantinho deles ali, o Estado dizendo que eles não existiam mais, hoje estão se manifestando e mostrando que existem, certo? Mostrando que existem. Então, o que é que acontece? A etnogênese, esse processo de ressurgimento de povos que existiam, mas que estavam quietos na sua para que não sofressem a violência da sociedade brasileira. Então, nós temos hoje no Brasil, no Brasil e também no Maranhão, alguns povos nesse processo de etnogênese. A gente só vai ver agora um mapa das terras indígenas no Maranhão. Então, está aqui, ó, o estado do Maranhão todo, e se vocês observarem essas partes em destaque, certo? Em tracejado aqui, são as terras indígenas. Se vocês observarem, toda essa área aqui do leste do Maranhão não tem terras indígenas, não tem povos indígenas. Se a gente vê aqui a parte sul do Maranhão, também não. A gente tem muito mais aqui da parte centro para a parte oeste. Então, se vocês observarem, a grandiosidade que é o estado do Maranhão, um dos maiores estados do Brasil, hoje só tem essas terras indígenas aqui demarcadas. Então, a parcela muito pequena das nossas terras indígenas é ocupada, uma parcela muito pequena do nosso estado é ocupado por terras indígenas. E eu vou mostrar para vocês um mapa que mostra como o Maranhão era todo cheio de povos indígenas no século XIX. Tá aí, ó. Tudo isso aqui que está em colorido são povos indígenas e terras indígenas que existiam nesse período. Então, se você observar, no litoral tinha e hoje não tem mais. Aqui nessa parte leste tinha também, certo? Na divisa aqui com Piauí também tinha. Aqui na parte sul, na divisa com o estado, na época de Goiás, hoje Tocantins. Então, tá aqui, ó. O Maranhão tinha bem mais povos indígenas e terras indígenas do que nós temos hoje. Tá aqui para vocês terem uma ideia melhor, até 1900, todos esses povos indígenas aqui
eram povos indígenas do Maranhão. Os Gamela são um desses povos que hoje está pedindo o reconhecimento do Estado brasileiro. Eles vivem na região da Baixada, lá pela cidade de Viana, certo? É um desses povos que está passando por um processo de etnogênese. Então, olha aqui a quantidade de povos que nós tínhamos no Maranhão até 1900, certo? Uma quantidade muito grande de povos que nós tínhamos até 1900. E hoje, nós só temos os 9 reconhecidos e os outros 3 que passam pelo processo de etnogênese. E agora, só para a gente encerrar, eu vou mostrar algumas fotos, certo? Dos povos indígenas no Maranhão. Aqui é uma foto da corrida de tora, é uma corrida ritual dos povos indígenas, de todos os povos que são falantes de línguas do Timbira, da família Timbira. A corrida de toras é uma corrida, como eu falei para vocês, em ritual, e essa corrida acontece através do revezamento dessa tora entre eles, certo? Eles vão passando de um ao outro. Tem uma série de significados, de simbologias culturais para esses povos. Aqui é uma foto de uma criança cricati, possivelmente pescando. Essa foto é a foto de uma antropóloga maranhense, Kátia Núbia, inclusive ela é amiga minha, ela escreveu a sua dissertação, a sua monografia de conclusão de curso sobre esse povo, sobre o processo de demarcação da terra desse povo. Aqui é uma foto do povo Auá, como eu falei para vocês, os Auá são esse povo que ainda é um dos últimos povos nômades e um dos que tem menos contato com a sociedade brasileira. Então, vocês observam que aqui, até mesmo por conta do pouco contato com a sociedade brasileira, eles ainda, muitos deles andam pelados, certo? Pelados na nossa visão, certo? Na nossa visão. Pelo ponto de vista da visão de corpo deles, inclusive os homens usam um adereço no prepúcio, certo? Que isso seria uma forma de vestimenta para eles, significaria uma vestimenta para eles, certo? Então, os Auá, eles vivem em intensa relação com a natureza, eles vivem perto dos animais, inclusive eu cheguei a ver cenas de mulher Auá amamentando filhote de macaco em que sua mãe foi morta por caçadores, certo? Por madeireiros. Então, para eles não tem uma diferença, uma separação entre homem e natureza, certo? Para eles, homem e natureza é uma ligação só. A partir do momento que a gente agride a natureza, a gente está agredindo fisicamente também o homem. As terras dos Auá são muito invadidas por fazendeiros, madeireiros. Eu já estive lá e eu pude verificar em uma dessas terras, subindo num alto lá da terra, uma parte que é ocupada por invasores madeireiros, certo? Nessa parte, muita devastação mesmo da terra. Aqui é uma mulher Auá com seu filho, uma ligação muito íntima da criança com a mãe, muito próxima. Aqui é uma festa da menina moça, é a festa de um ritual de passagem na puberdade, é uma festa dos Guajajara, certo? Que marca essa passagem da puberdade, certo? É uma festa muito tradicional do povo Guajajara. Aqui é uma habitação Kaapó e uma índia Kaapó. Os Kaapó têm um artesanato riquíssimo, coloridíssimo, muito bonito, inclusive já retratado em obras de grandes intelectuais brasileiros da antropologia. Aqui, ó, é mais um Kaapó, certo? Um Kaapó com seus adornos tradicionais feitos por eles. É uma foto que está lá no Museu do Índio. Foi o Darcy Ribeiro que fez, talvez um dos maiores antropólogos dos povos indígenas, estudantes dos povos indígenas do Brasil. Ele estudou o povo Kaapó no Maranhão, certo? E aqui são fotos de habitações indígenas, alguns exemplares poucos dessas habitações, porque tem várias formas de habitar dos povos indígenas,
certo? Isso aqui é só do Maranhão. Aqui é uma aldeia Guajajara, aqui também, essas duas são aldeias Guajajaras. Essa daqui é, como eu falei para vocês, uma habitação dos Auá. Como eles são nômades, eles não sentem a necessidade de se fixar num determinado local por muito tempo. Então, o que acontece? Eles levantam uma habitação de palha, passam um tempo por ali e depois eles saem e vão morar em um outro local e lá eles constroem uma outra habitação, certo? Então, essas informações que eu passei para vocês, apesar de parecerem muitas, são poucas perto da realidade dos povos indígenas no Brasil. Então, para que eu passei essas informações? Para que vocês tenham em mente que trabalhar com educação, ou trabalhar com assistência social, ou trabalhar com qualquer coisa no Brasil, faz com que você tenha a necessidade de conhecer melhor sobre a realidade do Brasil, com que você tenha que conhecer melhor sobre os povos indígenas. Para quê? Para que o seu trabalho não acabe se concretizando como uma violência com relação a esses povos, para que você não queira universalizar a sua visão particular de mundo a esses povos. E aí você faça o que historicamente o Brasil e os portugueses fizeram, que é querer levar uma visão de mundo que não consegue coincidir com as visões de mundos deles, certo? Você queira universalizar valores que não têm a ver com os valores que eles cultivam, que você não queira universalizar princípios religiosos, ritualísticos, crenças que não coincidem com as crenças deles. Então você tem que ter em mente que, enquanto profissional de uma sociedade, você tem que respeitar a diversidade cultural. É a razão de ser de você estudar antropologia. É você conhecer o outro para se conhecer melhor e para respeitar o outro e para fazer uma autocrítica sobre você. Então, a antropologia, ela cumpre essa função, ela tem essa função de levar o intelectual, o indivíduo, ou qualquer indivíduo, a necessidade de compreender melhor a diversidade cultural, para que isso não acabe, para que a compreensão dessa diversidade acabe correspondendo ao respeito à diversidade e não à execução de várias formas de violências, não só no falar, mas também nas políticas públicas que são executadas a esses povos. Se um dia eu, como intelectual, for pensar ou executar políticas públicas a esses povos, eu tenho que ter em mente e ter a consciência de que eu preciso conhecer melhor sobre eles e de que eu devo, é minha obrigação ética, enquanto profissional e enquanto cidadão, respeitar fielmente as visões de mundo deles. Então, eu preciso, enquanto ser humano, porque eu preciso conhecer o outro e respeitar o outro, não ficar julgando, e eu preciso, enquanto profissional, porque eu preciso realizar um trabalho que não violente as visões de mundo e as formas próprias desses povos, que eu não prejudique na minha ação, mesmo que eu ache que estou sendo muito bem intencionado, mas às vezes as boas intenções, elas vêm carregadas de desconhecimento. Então, para que eu não prejudique esses povos, porque historicamente, por mais de 500 anos, eles já vêm sendo prejudicados pelo Estado e pela população em geral. Então, conhecer o outro, esse desafio que a antropologia nos oferece de conhecer o outro, é justamente para isso, para que eu conheça, respeite. Ao conhecer o outro, eu acabo me autoanalisando, me conhecendo melhor, certo? Então, só para finalizar, carreguem sempre as visões da antropologia para a vida inteira, seja como cidadão, seja como profissional. E a principal
lição da antropologia está naquele conceito que nós estudamos de relativismo cultural, ou seja, de relativizar os valores para que não se trate os seus valores de forma absoluta e superiores e o do outro como inferior. Utilizar o relativismo cultural para combater o etnocentrismo, os preconceitos e os racismos, certo? Para que a humanidade ela consiga viver de forma mais harmônica e de forma mais pacífica, para que a riqueza cultural, as diversidades culturais sejam motivo de paz e não de guerra, de união e não de conflitos e discórdias. Então, gente, a gente encerra por aqui. Obrigado a todos e até logo.